Bom dia, amadas do Senhor e amados do Senhor. Que espero que este dia esteja a ser um dia de paz e de bênçãos. E gostaria de iniciar aqui juntamente convosco uma série nova que se chama Mulheres que Inspiram. E a primeira mulher que eu gostaria de falar e de partilhar aqui convosco é aquela que encontramos em Lucas 1. Sim, essa mulher é aquela que está em Lucas 26, e diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 27, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então hoje gostaria de falar convosco sobre Maria e o seu Magnificat. Então já vimos que Maria era uma jovem que tinha sido dada em casamento a um homem chamado José. José era da casa de Davi e o nome dessa virgem era Maria. E Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, que encontramos em Lucas 1, 26 e 27, ela era bem jovem, ela tinha mais ou menos nesta altura uns 12 a 14 anos. E ela foi visitada pelo anjo e o Lucas, no Evangelho de Lucas, ele levou 13 versículos a falar desse diálogo que Maria teve com o anjo Gabriel. E durante estes versículos, Lucas apresentou o diálogo e a conversa do anjo Gabriel com Maria e disse-lhe o propósito que Deus tinha para com Maria. Ok? Mas antes de continuarmos a falar de Maria, vejamos quem foi Lucas, quem escreveu esse evangelho que foi colocado como o 3º evangelho no Novo Testamento. Lucas era um médico. Lucas não conheceu Jesus, não foi seguidor de Jesus, como por exemplo Mateus, como Marcos ou como João. Lucas veio a conhecer a Jesus e vemos isso na introdução que Lucas faz em Lucas 1 a 4, que diz assim: Tendo, pois, muitos empreendidos pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, ou seja, os apóstolos que andaram com Jesus ou a multidão que seguia Jesus e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim, Lucas diz assim, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então Lucas era um investigador, Lucas era um estudioso, um cientista. Então ele foi pesquisar. Ele foi procurar as pessoas que tinham vivido com Jesus, que tinham presenciado e que eram ministros da palavra, para informar minuciosamente, ou seja, cuidadosamente, das coisas que tinham acontecido desde o princípio. E assim ele escreveu essa carta a um senhor chamado Teófilo, um excelente, pode ser que Teófilo tenha sido um homem de grande importância. Então o objetivo de Lucas era passar informações com certeza, como ele diz em 4, para que conheças a certeza das coisas que já estás informados. Muitas coisas nós sabemos, muitas coisas sobre Maria, sobre Jesus, sobre os evangelhos, nós ouvimos falar. Mas a Bíblia diz que nós devemos querer saber com profundidade. Não devemos acreditar nas vãs narrativas dos seres humanos, mas devemos pesquisar. E mesmo a palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para instruir,
para corrigir. Ok? A base tem que estar na palavra de Deus, que é inspirada por Deus. A palavra que vem na Bíblia, na Torá, não é desejo do homem. Não foi apenas a loucura dos homens que os levou a escrever. Foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Caso tu não acredites, pergunta a Deus. Pergunta, porque Deus responde, e a palavra diz: aquele que me busca de todo o seu coração me encontrará. Pergunta a Deus se o que está escrito na sua palavra é verdade ou não é verdade. Não vá apenas segundo o que dizem as pessoas, o que dizem os homens. Procure, informe, queira saber, porque hoje temos a Bíblia, é um livro bastante acessível. Temos até Bíblias que encontramos online com traduções para a linguagem de hoje, que é muito acessível. Ok? Então, façam segundo o que fez Lucas, que ele foi pesquisar minuciosamente das coisas. E assim vemos que Lucas levou 13 versículos a falar de um diálogo entre o anjo Gabriel e a jovem Maria. Encontramos isso em Lucas 1, 26 a 38. Convido-te, caso até agora ainda não tenhas aberto a tua Bíblia, a abrir, a analisar comigo e a pedir a direção do Espírito Santo de Deus que ministre a palavra em ti. Porque muito nós temos para aprender com Maria, aquela que foi dado o encargo de ser chamada Mãe de Jesus, ok? E quando o anjo Gabriel veio e falou com Maria, e explicou-lhe qual era o propósito que Deus tinha para ela, Maria não colocou impedimentos. Maria não disse: não, espera, deixa-me ir pensar. Maria não pensou no todo o preconceito que ela iria viver. Ela não pensou no espírito de religiosidade. Ela não pensou nas tradições daquela época, que ela podia ter sido apedrejada, porque Maria ainda não tinha sido casada com José, mas ela já tinha sido dada em casamento, ok? E vemos a resposta pronta da Maria em Lucas 1,38, quando ela diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria acreditou de forma total e completa na palavra de Deus. Maria não colocou entraves, impedimentos. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Por quê? Porque Maria já conhecia a Deus. Podemos ver em Lucas 1, 49, que diz 49, 49, que diz: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Vejamos aqui quando ela diz: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Me fez, o verbo fazer está aqui no pretérito perfeito, quer dizer que Maria já tinha intimidade com Deus. Maria já conhecia os feitos de Deus na sua vida, por isso é que ela aceitou assim, de forma total e completa. E continuamos a ver o que é que Maria disse quando entramos no Magnificat. Magnificat é o cântico de adoração, de exaltação que Maria fez a Deus. E encontramos o Magnificat em Lucas 1, 46 a 55. E no verso 48, a parte inicial, ou seja, a parte A, Maria disse assim: porque Deus atentou na baixeza de sua serva. Maria reparou, Maria falou que Deus lembrou-se dela. Deus reparou na baixeza da sua serva. Maria não se engrandeceu de si para si. Maria se humilhou perante o Criador.
ok? Mas ele reconheceu a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. E também Maria viu que Deus tinha grandes coisas para a sua vida e que através dela toda a geração vindoura seria transformada e recebia a salvação. Continuamos também e vemos que com a idade que ela tinha, dos seus 12 a 14 anos, Maria ainda disse em 1,48, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ainda que Maria reconhecesse que ela era uma serva humilde do Senhor, ela sabia que o plano de Deus para a vida dela seria levado para a posteridade e que todas as gerações, até hoje, e as que virão, a chamarão de bem-aventurada. Ok? Maria não viu para as circunstâncias, nem para os problemas, nem para os impedimentos. Ela olhou fixamente para o alvo e foi até o fim. Ok? E Maria continuou no verso 50 e diz assim: e a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre todos os que o temem. Maria exaltou a Deus, exaltou a Jeová, o Todo-Poderoso, e disse assim: Deus é altíssimo, é poderoso, é santo, é misericordioso, é valoroso, é justo e é generoso. Vemos aqui no Magnificat, é uma expressão de grande engrandecimento do nome de Deus, quando Maria diz, por exemplo, em 51, com seu braço forte, agiu valorosamente, dissipou os soberbos de pensamentos dos seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Com a idade que Maria tinha, ela já sabia que Deus sonda o nosso coração. Deus nos conhece porque a palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus já nos tinha chamado. Tem outra passagem que diz que desde antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já sabia quem é que nós éramos e Deus tem propósito para cada um de nós. Ok? E Deus afasta dele tudo quem quer soberbo nos seus corações. E Deus eleva quem é humilde, quem se humilia perante a mão poderosa do Senhor, quem chega na presença do Senhor. Ok? E em 53 diz: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Deus é generoso. Tudo que nós necessitamos, tudo que nós pedimos a Ele de coração e com fé, Deus nos dá. Porque a palavra também diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque temos que ter fé para crer que Deus realmente existe, para crer que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Salvador. Como Maria diz aqui, que em Lucas 1,47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso mostra também que Maria reconheceu-se como pecadora, porque quem precisa de Salvador é só quem se reconhece como pecador. Aquele que acha que não tem pecados não precisa de um Salvador. Só que nós também vemos aqui que Deus dissipa os soberbos dos pensamentos nos seus corações. Aqui no Magnificat de Maria, nós vemos que ela começa com engrandeço ao Senhor e termina em 55 dizendo que lembrando-se da sua misericórdia para sempre. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bom e é poderoso em todo o tempo. Grandes coisas nós temos que aprender com essa humilde serva do Senhor, que é conhecida até hoje, que é chamada Maria, mãe de Jesus. Ela, sendo uma adolescente, uma jovem,
muito nos ensinou sobre a sua humildade, sobre a sua exaltação ao Senhor, sobre a sua confiança e entrega de forma total e completa. Que assim também o Senhor possa estar a trabalhar nos nossos corações e na nossa vida, e que possamos dizer como Maria disse: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, e a minha alma engrandece ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia passa de geração em geração. Se até ainda tu não conheces a Deus, não conheces a Jesus, fala com Deus nessa hora. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça e humilha-se na presença de Deus, porque Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege de geração em geração. É Deus o poderoso, o Senhor Jeová, que nos guia e nos guarda a nossa entrada e a nossa saída. E peça-lhe nesta hora, diz: Senhor, fala comigo. Mostra-me, Senhor, o propósito que tu tens para a minha vida, Senhor. Senhor, eu arrependo-me dos meus erros, dos meus pecados e aceito o Senhor Jesus na minha vida como meu único Senhor e Salvador. Amém. Eu peço-te que curtas e compartilhes e ajuda-me a crescer juntamente convosco. Dia abençoado.